Olá, estamos aqui para mais uma conversa aprofundada. Hoje o nosso foco é uma figura que marcou e ainda marca muito debate. Louis Althusser. Com certeza. Um nome pesado, né? Filósofo francês, marxista. Exato, influente, mas também com uma vida pessoal, assim, bem complexa e, no fim, trágica. A gente está com um material bem completo aqui, Louis Althusser, Vida, Obra e Legado. Sim, uma boa base para a gente explorar. E a ideia é justamente essa, explorar juntos os pontos-chave. Desvendar um pouco, né? Isso, o desafio é entender não só as ideias dele, que tiveram um impacto enorme, mas também como a trajetória pessoal se entrelaça com o pensamento. Não dá para separar totalmente, né? Não é só sobre filosofia abstrata, é sobre um intelectual imerso nas tensões do século XX. Vamos tentar desvendar um pouquinho desse enigma. Vamos lá. Althusser é, sem dúvida, um nome central para quem estuda o marxismo no século XX, principalmente na França dos anos 60, muito ligado ao estruturalismo. Sim, essa conexão é importante. A grande ambição dele era, de certa forma, dar uma nova roupagem ao marxismo, sabe? Reafirmar o status de ciência no momento de crise e questionamento do marxismo. Momento complicado mesmo. Mas, como você disse, a história pessoal dele acabou se tornando indissociável da recepção da obra, o que torna tudo mais instigante, eu diria. E o começo da história dele já dá uma pista dessa complexidade toda, não é? Nascer na Argélia colonial, 1918... Pois é, um contexto bem específico. Família conservadora, educação católica forte, a ponto de quase virar monge. Fiquei surpreso com isso. É curioso, né? Como essa pessoa vira um dos grandes nomes do pensamento marxista na França? A transformação é, assim, notável. Sim, essa virada é realmente marcante. A experiência na Segunda Guerra, como prisioneiro num campo alemão, parece ter sido fundamental. Um ponto de inflexão, talvez. Provavelmente. Foi lá que ele teve os primeiros contatos mais intensos com comunistas e com o debate marxista. Depois, claro, a chegada à École Normale Supérieure, a famosa ENS em Paris. Um caldeirão intelectual, né? Exatamente, um centro efervescente. E aí a adesão ao Partido Comunista Francês, o PCF, em 1948, meio que selou essa mudança. Certo. E é interessante, né? Alguns analistas sugerem que aquele rigor do catolicismo inicial pode ter, de alguma forma, sabe, influenciado a busca dele por um sistema rigoroso, científico, no marxismo mais tarde. A busca por uma verdade estruturada, talvez? Faz sentido essa leitura? Pode ser uma certa estrutura de pensamento que ele levou para outra área. E a INS não foi só um lugar de passagem, né? Foi a base dele por décadas. Ele foi tutor lá ao Caimã. E isso por mais de 30 anos. Imagina. Isso significa que ele formou, ou pelo menos influenciou diretamente, gerações de pensadores franceses importantes que passaram por lá. Gente como Derrida, Foucault, Bourdieu. É uma lista impressionante. Dá para ter uma ideia da intensidade intelectual daquele ambiente. Com certeza. Exatamente, a INS foi um palco central. E nesse período formativo, ele também absorveu influências filosóficas importantes, como a do filósofo da ciência Gaston Bachelard. Ah, Bachelard, claro. Os primeiros textos dele ainda tentavam, de alguma forma, conciliar cristianismo e marxismo. Ele chegou a flertar com Hegel para depois rejeitá-lo como ideologia burguesa. Uma trajetória, né? Uma busca constante, parece. E foi também nessa época, lá por 1946, que ele conheceu Ellen Reitman, uma militante comunista, origem judaica, com quem ele teria uma relação intensa, bem complexa e, no fim, trágica, por toda a vida. Uma figura importante na vida dele, então. Muito. Então a gente chega nos anos 60, o momento em que Althusser realmente, assim, explode no cenário intelectual, né? É a fase de ouro, digamos. É a fase das obras que se tornaram clássicas, por Marx ler O Capital, ambas de 65. Qual era a grande sacada aqui? O que ele estava propondo de tão diferente? Olha, o objetivo era claro e bem ambicioso. Resgatar Marx das interpretações que o próprio Althusser considerava distorcidas. Que tipos de interpretações? Basicamente duas. De um lado, o humanismo marxista que focava muito no jovem Marx e em conceitos como alienação, sabe?
Althusser via isso como resquícios ideológicos pré-científicos. Ah, entendi. O Marx antes da ciência. Isso. E do outro lado, as interpretações dogmáticas do stalinismo, que transformavam Marx numa doutrina rígida, fechada. Que ele também criticava. Exato. Althusser queria apresentar um Marx científico, focado na análise das estruturas do modo de produção capitalista, como ele via em O Capital. Era essa a missão dele ali. E para fazer isso, ele precisou criar um ferramental conceitual próprio, certo? Começando pela famosa ideia de ruptura epistemológica. O que isso significa, assim, na prática? Basicamente, Althusser argumentou que houve um corte, uma ruptura mesmo, fundamental, no pensamento do próprio Marx. Dentro da obra do Marx. Sim, ele separou o jovem Marx, que ele via como ainda influenciado por filosofias idealistas e humanistas, tipo Hegel, Feuerbach, do Marx maduro. O Marx cientista. Exato. O cientista que teria emergido a partir de obras como A Ideologia Alemã e principalmente em O Capital, esse Marx maduro teria fundado uma nova ciência, a ciência da história, o materialismo histórico. Entendi. E essa ideia da ruptura era crucial, estrategicamente falando. Permitia, por exemplo, criticar o humanismo soviético e as bases filosóficas do stalinismo sem jogar fora o núcleo científico do marxismo. Era uma forma de salvar o Marx que interessava a ele. Isso. Era como dizer, olha, o verdadeiro Marx, o científico, está aqui, em O Capital. E é isso que a gente precisa resgatar. Entendi. E essa ruptura com o humanismo leva direto a outra ideia forte dele, o anti-humanismo teórico. Isso soa um pouco radical, né? Rejeitar a ideia de natureza humana. Sim, é uma posição forte, sem dúvida. Para o Althusser desse período, conceitos como homem, natureza humana ou essência humana são categorias ideológicas não científicas. Então não existe uma essência do ser humano? Para ele, não nesse sentido universal e atemporal. O que existem são indivíduos concretos que funcionam como suportes, é o termo alemão Träger, que ele pega de Marx, suportes das relações sociais e das estruturas. Quer dizer que a gente é definido pela nossa posição na estrutura? Em grande medida, sim. Nós somos definidos pelas posições que ocupamos nessas estruturas. Trabalhador, capitalista, estudante e por aí vai. E isso leva a uma outra consequência importante. A ideia da história como um processo sem sujeito. Um processo sem sujeito? Isso quer dizer que não somos nós, as pessoas ou os grupos que fazemos a história. Isso é contraintuitivo. Não exatamente que a gente não tenha agência, sabe? Mas a ideia é que a história não é movida pela consciência ou pela vontade de um sujeito central. Tipo o homem com H maiúsculo ou a razão. Isso. Ou o espírito absoluto de Hegel, ou mesmo uma classe social vista como um bloco homogêneo e consciente de sua missão histórica, como o proletariado em algumas leituras mais simplistas, talvez. Entendi. Então, o que move a história? Para Althusser, a história avança pelas contradições e dinâmicas das próprias estruturas sociais, econômicas, ideológicas. Os indivíduos e grupos agem dentro dessas estruturas, claro, mas não são os autores soberanos do processo histórico. É uma visão que descentraliza o papel do sujeito humano na história. Tira o homem do centro. Exatamente. Bem colocado. Isso deve ter gerado bastante debate na época, imagino. Como ele explicava, então, o que causa as mudanças na sociedade, se não é a vontade humana diretamente? Aí entram outros conceitos importantes, como causalidade estrutural e sobredeterminação. Althusser rejeitava explicações simples de causa e efeito, tipo A causa B. A coisa é mais complexa. Muito mais. Ele também rejeitava a ideia de que a história tem um destino final pré-definido, uma teleologia. Para ele, a sociedade é uma totalidade complexa, uma estrutura de estruturas, sabe? Econômica, política, ideológica. Vários níveis interligados. Isso, onde cada nível tem sua própria dinâmica, mas todos se influenciam mutuamente, só que de forma desigual. Uma crise econômica, por exemplo, não é causada só por fatores econômicos. Tem outras coisas envolvidas. Exato.
Ela é sobredeterminada por fatores políticos, ideológicos, culturais, que se combinam de uma forma específica naquele momento. É como uma teia complexa. Mexer num fio reverbera por toda a rede, de maneiras nem sempre previsíveis. Entendi a metáfora da teia. E, para encontrar essa ciência de Marx escondida nos textos, ele propôs um método de leitura específico, a leitura sintomática, certo? Como funcionava isso? Exato. Era como ler um texto prestando atenção não só no que ele diz explicitamente, mas também nas suas lacunas, nos seus silêncios, nas suas contradições, nos sintomas, como ele chamava. Buscar o que não foi dito. Isso. Esses sintomas revelariam os problemas não resolvidos, as questões que a própria ideologia do autor o impedia de formular claramente. Através dessa leitura atenta aos não ditos, seria possível desvendar a problemática científica que está por baixo, a verdadeira filosofia de Marx, mesmo quando ela não está totalmente explícita. Ler nas entrelinhas, então. É um bom jeito de colocar. Era um método para extrair a estrutura profunda do pensamento. Faz sentido. E esse esforço todo de construir um Marx científico culmina, ou talvez ganhe uma aplicação muito prática, naquele famoso ensaio de 1970, Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado. Esse texto teve uma vida própria, não é? Teve, e ainda tem. É talvez o texto mais conhecido e influente de Althusser fora dos círculos estritamente marxistas, com certeza. E o que ele traz de tão importante nesse ensaio? Nele, ele faz uma distinção fundamental para a gente entender como o poder do Estado se mantém. Ele diferencia o aparelho repressivo de Estado, o AR, Que seria o quê? polícia, exército, Isso. governo, polícia, exército, tribunais. Aquilo que funciona pela violência ou pela ameaça de violência. E ele diferencia isso dos aparelhos ideológicos de Estado, os AIEs. AIEs. E quais seriam esses? São instituições que, embora possam ter alguma relação com o Estado, funcionam primariamente através da ideologia, não da repressão direta. Althusser lista vários, né? Quais, por exemplo? A igreja, a escola, que ele considera o AIE dominante nas sociedades capitalistas modernas, a família, o sistema jurídico, o sistema político, partidos, os sindicatos, a mídia, imprensa, rádio, TV, a cultura, literatura, artes, esportes. A lista é grande. Nossa, bastante coisa. E qual a função deles? A função principal desses aparelhos é garantir a reprodução das relações de produção capitalistas, ou seja, fazer com que a exploração e a dominação pareçam normais, aceitáveis, até mesmo naturais. E como eles fazem isso na prática? Como a escola ou a mídia, por exemplo, levariam a gente a aceitar a ordem social? Aqui entra o conceito-chave de interpelação. É uma ideia muito forte. Althusser diz que a ideologia não é só um conjunto de ideias, falsas ou não, mas algo que tem uma existência material. Material, como assim? Existe nas práticas, nos rituais, nas instituições, nos ais. E é através dessas práticas que a ideologia interpela os indivíduos. Ou seja, ela nos chama, nos convoca a assumir determinadas identidades e papéis sociais. Tipo um chamado mesmo. É como se a ideologia dissesse: "Ei, você aí!" E nós, ao nos reconhecermos nesse chamado, sim, sou eu, nos tornamos sujeitos. Ah, entendi. A gente se identifica com aquele papel. Exato. Sujeitos que se veem como livres e autônomos, né? Um bom aluno, um cidadão cumpridor, um consumidor consciente, mas que, na verdade, estão se submetendo voluntariamente às regras do jogo social. Entendi. A escola, por exemplo. A escola nos ensina habilidades, claro, mas também nos ensina a obedecer regras, a respeitar hierarquias, a competir. São práticas que nos moldam para o mundo do trabalho e para a sociedade capitalista. Então a ideologia funciona nos constituindo como sujeitos, mas sujeitos que já estão, de certa forma, amarrados ao sistema, meio presos sem perceber. Exatamente. A grande força da ideologia, segundo Althusser, é que ela opera de forma quase invisível. Ela faz a submissão parecer uma escolha livre, óbvia. É assim que as coisas são. Naturaliza a situação. Isso.
Nós nos tornamos sujeitos ao mesmo tempo em que nos sujeitamos à ordem dominante. Por isso ele insiste tanto na existência material da ideologia. Ela não está só na cabeça, está nas ações, nos rituais, nas instituições que a gente frequenta todo dia. Ir à missa, votar, ver jornal. Exato. Seguir as regras da escola, tudo isso são práticas materiais que nos inscrevem na ideologia e ajudam a reproduzir a sociedade como ela é. É uma ideia poderosa para pensar como a dominação se perpetua para além da força bruta, né? Muito poderosa mesmo. Mas o próprio Althusser não parou por aí, né? Ele mesmo começou a rever algumas dessas ideias mais rígidas do período clássico. Fez as chamadas autocríticas. Sim, isso é importante. A partir do final dos anos 60 e nos anos 70, ele publicou textos importantes onde reavaliava posições anteriores. A relação entre filosofia e ciência, por exemplo, ficou mais complexa. Como assim? Ele passou a ver a filosofia menos como uma ciência acima das outras, sabe? E mais como uma luta de classes na teoria. Uma intervenção política no campo do conhecimento, sempre marcada pela ideologia. A filosofia como campo de batalha. Isso. Ele também admitiu que a obra de Marx não era tão coesa ou puramente científica como ele talvez tivesse dado a entender antes. Reconheceu as contradições internas. Exato. Marx teria misturado conceitos bons, materialistas, e maus, idealistas hegelianos, e a tarefa seria continuar trabalhando essa tensão interna nos textos. Foi uma autocrítica significativa. E essa revisão levou uma fase final do pensamento dele, bem diferente, conhecida como materialismo aleatório ou do encontro. O que era isso? Exato. Nos seus últimos escritos filosóficos, muitos publicados só depois da morte dele, emerge essa vertente mais subterrânea do pensamento dele. Bem diferente do estruturalismo inicial. E o que ele propunha aí? Ele se volta para filósofos como Epicuro, Lucrécio, Maquiavel, Spinoza, Hobbes, Rousseau, buscando uma tradição materialista que enfatiza a contingência, o acaso, o encontro fortuito como motor da história. O oposto do determinismo. Totalmente, o oposto de qualquer determinismo ou finalidade pré-estabelecida, a teleologia. O mundo seria resultado de encontros aleatórios de átomos, como em Lucrécio, sabe? E a filosofia deveria pensar esse vazio original, essa ausência de sentido prévio. Uma virada e tanto em relação ao estruturalismo dos anos 60. Uma virada interessante. Alguns veem como uma tentativa honesta de pensar os limites do próprio sistema, talvez influenciada também pelo clima intelectual do pós-estruturalismo e pela desilusão com os modelos revolucionários clássicos da época. Abstrato, teoricista. Teoricista? O que significa? Quer dizer, de valorizar a teoria em detrimento da prática política concreta. Isso soava elitista para alguns militantes na época. Entendi. Teoria distante da realidade. Isso. Também o acusaram de dogmatismo, de tentar impor a leitura correta de Marx, e apesar das críticas dele ao stalinismo, alguns o viam como funcionalmente alinhado a uma visão hierárquica e autoritária do Partido Comunista. Interessante essa tensão. Outros apontavam para um idealismo disfarçado de materialismo ou para um estruturalismo tão forte que eliminava a possibilidade de agência humana e de mudança revolucionária. Era fogo cruzado. Imagino. E a famosa polêmica com o Jacques Rancière, que foi aluno dele, sobre aquele ensaio Problemas Estudantis. Parece que ali a crítica foi bem direta ao ponto, né? Sim, essa polêmica foi um marco, especialmente no contexto pós-maio de 68, que foi um momento de ebulição. Rancière, num livro chamado A Lição de Althusser, acusou o antigo mestre de ter defendido, na prática, a ordem estabelecida naquele ensaio de 1964. Como assim? Ao criticar certas tendências do movimento estudantil comunista da época, Althusser teria, segundo Rancière, reforçado a hierarquia entre a direção intelectual do partido, que deteria a ciência, e as bases, que deveriam só seguir a linha. Uma crítica à postura dele dentro do partido. Exato. E isso entraria em contradição não só com o espírito das revoltas estudantis, mas com os próprios conceitos althusserianos, como a crítica ao papel da escola como
A e E, e a ideia de que a luta ideológica acontece em todos os níveis. Uma contradição interna, então. A crítica era que Althusser, apesar do aparato teórico sofisticado, acabava reproduzindo uma visão elitista e autoritária da política, onde a teoria dita as regras para a prática. Foi um racha importante e bem sintomático das tensões da esquerda francesa da época. Entendi. Agora, a gente não pode falar de Althusser sem tocar na parte mais sombria e dolorosa da história dele. A saúde mental e a tragédia que marcou o fim da vida pública dele. É um assunto delicado, mas... Incontornável, né? Infelizmente, sim. É uma parte essencial para entender a figura completa. Althusser conviveu com problemas graves de saúde mental por quase toda a vida adulta. Desde cedo. Sim. Ele foi diagnosticado com o que hoje talvez a gente chamasse de transtorno bipolar ou psicose maníaco-depressiva já em 1947. Teve inúmeras internações, crises profundas, passou por diversos tratamentos psiquiátricos, psicanalíticos. Deve ter sido muito difícil. Ele mesmo descreve isso na autobiografia dele, O Futuro Dura Muito Tempo. Essa luta interna, essa sensação de um vazio subjetivo, de não se sentir plenamente existente, é bem pesado. E tudo isso culmina naquele ato terrível de novembro de 1980, quando ele estrangulou a esposa, Elaine Reitman, no apartamento deles na própria NS. Uma coisa chocante. Um evento chocante e devastador, sem dúvida. Ele mesmo confessou o ato imediatamente, num estado de confusão mental. A investigação e os laudos psiquiátricos concluíram que ele estava em meio a um surto psicótico no momento do ato. Ligado à condição dele, então. Possivelmente ligado aos medicamentos ou tratamentos, sim. Em 1981, a justiça francesa aplicou o artigo 64 do Código Penal da época, declarando ele inimputável por estado de demência. Ele não foi julgado criminalmente. Não. Foi determinada a internação psiquiátrica dele, não um julgamento. Ele ficou internado por cerca de 3 anos. Essa decisão de não liu, sem fundamento para processo, que o isentou de responsabilidade penal, mas o confinou a um hospital psiquiátrico. Deve ter sido um golpe duro para ele também. Foi vivida por ele, segundo os escritos dele, como uma espécie de morte civil. A confirmação daquela sensação de inexistência como sujeito perante a lei e a sociedade. É bem trágico. É impossível não pensar na ressonância perturbadora entre essa experiência pessoal de vazio, de não sujeito, e alguns dos conceitos filosóficos dele, como o anti-humanismo, o processo sem sujeito. É uma conexão tentadora, né? E muito complexa. Quase como se a vida imitasse a teoria de forma trágica. Seria um erro, claro. Reduzir a filosofia dele a um mero sintoma da condição psíquica. A obra tem valor por si só. Mas é inegável que existe um eco temático perturbador entre a elaboração teórica dele sobre a dissolução do sujeito humanista e a vivência pessoal de fragilidade, de vazio subjetivo. Faz pensar. E a tragédia, obviamente, teve um impacto imenso na forma como a obra dele foi lida e recebida a partir dali. Houve um período de certo silêncio, uma indiferença comparativa, como dizem as fontes. O escândalo pessoal ofuscou por um tempo o debate sobre o legado intelectual. Mas, apesar de tudo isso, a obra parece ter sobrevivido, né? A influência, especialmente da teoria da ideologia, dos AIEs, da interpelação, parece continuar forte em muitas áreas. Sim, surpreendentemente ou não, essa parte do trabalho dele demonstrou uma resiliência e uma aplicabilidade notáveis. Os conceitos de ar e interpelação foram apropriados, retrabalhados por diversas correntes nas ciências sociais, nos estudos culturais, na teoria literária, na análise do discurso. Influenciou muita gente diferente. Muita gente. Influenciou pensadores pós-estruturalistas, pós-marxistas. É um paradoxo interessante, né? Um filósofo que se via como um defensor da ciência marxista contra o que ele considerava relativismos, acabou fornecendo ferramentas para outras correntes. Exatamente, ferramentas analíticas cruciais para correntes de pensamento que muitas vezes criticavam o próprio marxismo clássico. Isso é curioso mesmo. Como um estruturalista convicto acaba influenciando o pós-estruturalismo. Mostra como certas ideias, quando são potentes, ganham vida própria, né? A análise de como o poder não opera só pela repressão,
mas pela constituição dos sujeitos através de discursos e práticas institucionais, a ideologia, a interpelação, abriu caminhos que foram muito explorados depois. Por gente como Foucault, por exemplo. Sim, pelo próprio Foucault, embora com abordagens diferentes, claro. Pensadores focados nas relações entre poder, saber e subjetividade. Hoje, com a publicação de mais textos inéditos e um certo distanciamento histórico, há um interesse renovado em reler Althusser. Uma releitura crítica. Isso, buscando entender as complexidades dele e aplicar as ferramentas para analisar fenômenos contemporâneos, reprodução de desigualdades, o papel da mídia digital, novas formas de controle social. A obra ainda rende. Então, fazendo um balanço final, Louis Althusser emerge como essa figura incrivelmente complexa. Multifacetada, com certeza. O filósofo rigoroso que quis refundar o marxismo como ciência, com conceitos inovadores como a ruptura epistemológica, os AIEs. O Althusser clássico, né? Isso. O intelectual engajado no centro dos debates políticos e teóricos do tempo dele, gerando polêmicas. Sempre controverso. E, por fim, o homem atormentado por uma doença mental grave, cuja vida terminou marcada por uma tragédia familiar que impactou profundamente a forma como ele é lembrado. Exatamente. É um caso que nos obriga a pensar sobre essa relação delicada entre obra e vida, entre pensamento e biografia. Como analisar as ideias levando em conta o contexto pessoal, incluindo a doença e a tragédia, sem cair num reducionismo simplista. É um desafio, né? Não é fácil separar. Não mesmo, é um desafio constante. Mas o ponto fundamental, talvez, seja reconhecer que, para além de todas as controvérsias e da sombra da tragédia, Althusser nos deixou um conjunto de ferramentas conceituais. Principalmente sobre ideologia e poder. Exato. Ferramentas que continuam afiadas e muito úteis para quem quer pensar criticamente a nossa própria sociedade hoje. A caixa de ferramentas dele ainda serve. E isso nos leva a uma provocação final, quase uma lição de casa inspirada em Althusser. Se ele nos mostrou como os aparelhos ideológicos, escola, família, mídia, etc., nos moldam através de práticas e rituais que parecem normais, naturais. Aquilo que a gente nem questiona, né? Exato. Será que a gente consegue identificar hoje, no nosso cotidiano, rituais, discursos, práticas que aceitamos como óbvios, inevitáveis, parte da vida, mas que no fundo podem estar silenciosamente nos interpelando? Nos fazendo assumir certos papéis. Isso, reproduzindo relações de poder ou estruturas sociais que talvez merecessem ser questionadas. Fica aí a reflexão para cada um pensar um pouco. Uma boa reflexão para fechar.